Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, maravilha. Nós estamos aí, louvado seja Deus, agradecido a Deus pelas pessoas no nosso Brasil inteiro que estão realmente começando a entender e a querer compreender a graça de Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você, quando se inscrever, você deixa o seu like, faça os seus comentários, faça o seu compartilhamento e também você faça tudo para que o nosso canal cresça e nós possamos divulgar mais e mais. Apesar, meus queridos, que nós encontramos resistência, todos os ensinadores da graça nos seus canais no YouTube têm encontrado resistência, né? Uns ficam colocando lá comentários abusivos, outros que não entendem a graça de Deus ainda, fica fazendo interrogações em cima daquilo que eles aprenderam e às vezes até extrapolam um pouco, mas não tem problema, é assim mesmo, né? Nós sabemos que Jesus, na época dele, ele veio para mudar o sistema religioso que havia na época da lei, então Jesus veio para mudar aquele sistema. E muita gente não entenderam, não compreenderam e também resistiram a Jesus Cristo, tanto que realmente ele foi levado à cruz. Tudo bem que já era para ser levado à cruz mesmo, ele veio para cumprir a palavra, tudo bem. Mas a falta de compreensão, ela não é só dos nossos dias. Desde que houve mundo, isso aí já existia, sempre vai existir. Então, os ensinadores da graça, eles também sofrem a sua resistência, assim como Jesus sofreu resistência também. Eu estou aqui usando uma camisa, né, que foi me presenteado pelo meu neto, onde diz aqui, né, ser pai é uma honra, ser avô não tem preço. O meu neto tem, um dos meus netos, que eu tenho 6 netos, tá com esse que tem 3 anos, me deu esse presente e eu estou usando. Ser pai é uma honra, ser avô não tem preço. Meus queridos, esse vídeo ele é curto. Eu só quero mencionar aqui para vocês que tiver alcance deste canal, do nosso irmão Alberto Lírio, eu quero falar sobre 5 ensinadores da graça no nosso Brasil que está alcançando vidas, não vidas para Jesus, mas está alcançando vidas para que os seus entendimentos ou o seu entendimento seja aberto com relação à palavra da graça de Deus. O pastor Geraldo Moraes, no Rio de Janeiro, o nome do seu canal é Igreja em Espírito e em Verdade. Vá e consulte lá. Igreja em Espírito e em Verdade, pastor Geraldo Moraes. Esse é um dos homens que nosso Brasil inteiro está, através dos seus ensinos, quem quer está se libertando do sistema religioso. Agora eu quero abrir um parênteses, meus queridos. Os ensinadores da graça de Deus, eles não lutam e nem batalham contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo. Igreja de Deus não é templo, 4 paredes, não é edifício. A igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Não é os homens, não são os homens que são cabeça da igreja, pastores, líderes religiosos. Cabeça é Cristo. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, o capítulo 12. Você vai estudar. Eu não vou ler, esse vídeo aqui não é para mim ler nada. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o versículo 31. Você vai estudar na sua casa, porque eu também sou ensinador da graça. Então, o pastor Geraldo Moraes, Rio de Janeiro, o seu canal tem o nome de Igreja em Espírito e em Verdade. Você acessa aí e você vai abrir o seu entendimento. Segundo também, nós temos o irmão Júlio, irmão Júlio. O nome do canal dele é A
Acorda, Povo de Deus. Consulta aí. Acorda, Povo de Deus, nosso irmão Júlio. Ele também é um dos ensinadores da graça no Brasil, que mostra a revelação da palavra de Deus no que diz respeito ao o entendimento. Esse entendimento nunca veio para nós nas EBDs, que é a Escola Bíblica Dominical, nunca veio para nós dentro do sistema religioso, mas agora o mundo inteiro está abrindo o seu entendimento. Esse olho aqui, ó, terceiro olho, que nós chamamos os olhos do vosso entendimento. O entendimento é aqui, para você entender aqui, né? Então, se existe um olho do entendimento, é porque esse entendimento aqui, ó, né? E também nós temos o Evangelho da Graça, o canal Evangelho da Graça, o nosso irmão Cristiano França. É extremamente cuidadoso, zeloso no que diz respeito a trazer o entendimento para as pessoas sobre o Evangelho da Graça. Consulte esse canal aí, Evangelho da Graça, nosso irmão Cristiano França, MIG, M-I-G-G, MIG, Evangelho da Graça. Você vai olhar lá e vai encontrar este canal. Também temos a Família em Graça, que o nosso irmão Messias Carvalho, o nome do seu canal é Família em Graça. Você acessa aí no YouTube todo esse canal que eu estou falando, todos esses canais que eu estou falando, e você vai aprender extremamente sobre a graça de Deus. Outro canal, que é o quinto, é o nosso irmão Elcio de Jesus. Elcio de Jesus, o nome do canal dele é Ministério Graça e Verdade. Irmão Elcio de Jesus, Ministério Graça e Verdade. Você vai lá, digita lá no YouTube, Ministério Graça e Verdade, e você vai ver que esses são 5 nomes que eu mencionei, mas existem vários no Brasil e no mundo que estão fazendo chegar ao entendimento das pessoas a verdadeira revelação da graça de Deus. Então, meus queridos, esse propósito que eu estou falando aqui é para que as pessoas realmente se libertem do sistema religioso, eles saiam do sistema religioso, começam a entender o que é a graça de Deus através do seu Filho Jesus, qual foi o verdadeiro propósito da vinda de Jesus de Nazaré, por que ele tinha que vir, ele tinha que morrer pela nação de Israel, os judeus que estavam presos à lei, o império das trevas, de Hebreus 2, 14, 15, Colossenses, capítulo 2 também, você vai entender o que era o império das trevas. Se você observar isso e entender, você vai começar a pensar melhor. Por quê? Porque as EBDs de hoje, os seminários, os cursos teológicos que existem hoje no Brasil e no mundo, eles não ensinam a você estudar a Bíblia direito. Sabe o que eles ensinam a você? A estudar a Bíblia passando em cima dela como se fosse um trator esteira por cima de algum mato para fazer estrada ou selhar a terra. Mas não é assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia, a gente deve estudar ela respeitando texto, contexto, remetente, destinatário. Você tem que fazer uma crítica textual, você tem que respeitar os verbos, o tempo verbal, colocação verbal, você tem que respeitar tudo isso. Se você não respeitar, você vai ler um texto e sabe o que você vai fazer? Você vai imaginar ou achar que aquele texto que você está lendo é para os nossos dias. Você não vai entender que esse trecho que você está lendo, ele foi dito numa época, ele foi falado para um povo, foi falado por alguém,
tinha um destinatário, se cumpriu e tudo terminou ali. É o que nós chamamos de pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É uma história que você estuda, que você lê, e o pretérito perfeito, ele tem o seu início e tem o seu fim naquela época, naquele tempo, naquele aion, naquela geração. Mas os futuristas, o que eles fazem? Eles pegam alguma coisa da Bíblia, jogam para frente, futurizam isso, para quê? Para te enganar, para me enganar, e a gente achar que isso aqui que nós estamos lendo ainda é para os nossos dias ou para daqui a 100, 500, 1000 anos. Sabe quando que vai acontecer? Nunca, porque não respeitam os tempos verbais, não respeitam as colocações verbais, não respeitam o remetente, não respeitam o destinatário, não respeitam a história, não fazem uma crítica textual. Então, esses dias atrás, teve um irmão que estava fazendo umas interrogações para mim no meu canal, e enquanto eu pude responder, eu respondi. Só que ele nunca aceitava aquilo que eu respondia. Então eu parei de responder e até bloqueei ele no meu canal. Sabe por quê? Porque o entendimento não vai chegar para todas as pessoas. Então não adianta você ficar tentando responder para uma pessoa que ele tem o seu próprio entendimento. Ele tem o seu próprio raciocínio, ele tirou as suas conclusões de alguma coisa e não aceita. Eu falei, meu querido, isso aqui é linguagem de figura. Meu querido, a Bíblia está cheia de linguagem de figura. Meu querido, a Bíblia, muitas vezes ela cita sol, ela cita estrela, ela cita lua como chefe de família. A Bíblia, às vezes ela cita sol, lua, estrela como poderes, como governos. Então ele não aceitou, porque Jesus usou muito isso. Por exemplo, o juízo, quando iria acontecer em Israel no ano 70, Jesus falou que quando viesse o juízo, que seria o exército romano contra Israel, Jesus usou a metáfora ou a linguagem de figura, é como se fosse uma grávida que tivesse esperando o seu bebê. Então, quando tivesse próximo ganhar o seu bebê, as dores seriam mais intensas. Então Jesus, ele falou isso com respeito ao juízo. Então isso são linguagens de figuras, mas tem gente que não entende. Então não adianta debater. Então, até essas pessoas que não entendem a revelação da graça, isso aí é dado por Deus. Até essas pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, manter a mesma unidade, ou o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, até isso é permitido por Deus. Foi assim no passado, Paulo e Pedro brigou muitas vezes, Paulo brigou com aqueles discípulos que queriam continuar pregando o evangelho, né, do reino, o evangelho do reino é o evangelho da circuncisão. Agora, o evangelho que Paulo pregou era o evangelho da graça, da incircuncisão, quer dizer, o evangelho que Paulo pregava nada tinha a ver com o corte do prepúcio, né? Que é a circuncisão. Paulo falou: agora a circuncisão é Cristo. Então não tem mais esse negócio. Então nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Nada tem a ver com o meu esforço, com o seu esforço ou com os nossos esforços. Não. A salvação não tem nada a ver com o corpo físico. O corpo físico ele vai voltar para a terra, porque é a pátria dele. Mas o que volta para Deus é o nosso espírito. O nosso espírito ele não é daqui, ele é de lá. Lembra Jeremias 1, 4 e 5? Deus falou com Jeremias, antes de você nascer, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Eu te conhecia e eu te dei
para as nações, eu santifiquei você primeiro e depois eu enviei você para as nações. Que Jeremias é esse que Deus está falando, que conhecia eles antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe dele? Jeremias 1, 4 e 5. Antes que eu te formasse, no ventre, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então, que Jeremias é esse? Que antes dele ser formado no ventre da mãe dele, antes dele ser entretecido, não é entristecido, antes de qualquer coisa, Deus já conhecia ele. Era o Jeremias espírito. Porque nós, meus queridos, antes de chegarmos aqui nessa terra como corpo humano, como ser humano, nós já existíamos como espírito. É isso que diz Hebreus 2, 14 e 15. E aos filhos, assim como os filhos, participam de carne e sangue. Esses filhos são os filhos de Deus Espírito. Eles, Deus permitiu que esse Espírito nascesse no ventre da mãe, aqui neste plano terrestre, e esse Espírito se fez carne. E eles, então, como ser humano, está aqui desenvolvendo o seu papel. Aí Deus fala com Jeremias: antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então, meus queridos, esses espíritos que está aqui, Deus precisa do meu corpo e do seu corpo para ele se mover aqui na terra, o seu espírito. Um dia, esse corpo aqui, essa matéria, esse tabernáculo, Paulo diz que vai se desfazer, vai voltar para a terra, mas o espírito dos eleitos volta para Deus. Os eleitos volta para Deus, porque veio de lá. Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. Meus queridos, fique na paz e consulte esses ensinadores da graça, todos aqueles que eu citei aqui. E tem vários outros mais, tá? E você faça isso porque eu tenho certeza que você vai crescer muito no entendimento da graça de Deus. Fique com Deus e muito obrigado. Amém.